Tem uma forma de sofrimento que quase ninguém fala em voz alta. Não é a dor de olhar para o espelho, essa todo mundo conhece. É a dor do toque, passar a mão no próprio rosto, na própria pele e sentir uma textura que parece de outra pessoa. Uma textura que lembra todo santo dia daquilo que você queria mudar. Se você já sentiu isso, com o buço que volta, com a barba que insiste, com os pelos que nenhum creme resolve, esse vídeo é pra você. Seja você quem for. Eu fiz 70 sessões de laser. 70. Em 4 anos. Com 2 tecnologias diferentes. Gastando dinheiro. Apanhando da dor. E o pior de tudo, engolindo muita informação errada pelo caminho. E foi vocês quem me pediram esse vídeo. No último sobre a neurociência da rejeição. Os comentários viraram uma fila só. Paula, fala sobre o laser? Eu prometi que falaria. E promessa é dívida. Então hoje eu vou te dar a verdade que nenhuma clínica te conta. A diferença real entre os 2 lasers mais usados do mundo. Os mitos que estão fazendo você perder dinheiro e uma dica de ouro sobre hormônios. Uma coisa que quase profissional nenhum menciona e que pode estar sabotando o seu tratamento agora mesmo, sem você saber. Essa dica fica pro final. Não porque eu quero te enrolar, mas porque você precisa entender a ciência primeiro para ela fazer sentido. Quando chegar lá, você vai entender o porquê. Então, fica comigo. Vale cada minuto. Deixa eu te apresentar meu estudo de caso, que por ironia do destino sou eu mesma. Oiê! Seja bem-vindo ao meu mundo. Meu nome é Paula Lavigne Silva e eu sou uma mulher trans que começou seu processo de transição aos 41 anos de idade. E quando você começa tarde, você não começa do zero. Você começa do negativo. Foram 4 décadas de testosterona alimentando cada folículo da minha barba. Um por um, todos os dias. Barba densa, grossa, teimosa. Por isso que eu digo que eu sou o estudo de caso supremo. Porque se existe um cenário difícil para o laser, é o meu. E aqui vai a primeira verdade que eu aprendi. Na marra, não no folder. A sua genética decide tudo. E ninguém te conta sobre isso na consulta de venda. Eles te mostram o antes e depois de uma pessoa de sorte. E deixam você achar que vai ser igual. Não vai. Pode ser melhor, pode ser pior, mas vai ser o seu. Funciona assim. Quanto mais andrógeno, o hormônio masculinizante, aquele pelo recebeu ao longo da vida, mais espesso, mais profundo e mais resistente ele fica. É por isso que o pelo da perna some rápido e o do rosto, da barba, dá trabalho. Não é frescura sua, é biologia. Então, se você tem buço fininho, talvez resolva em 8, 10 sessões. Agora, se você tem uma barba como era a minha, prepara o coração, porque é uma jornada. E não tem nada de errado com você por isso. O seu corpo só passou mais tempo recebendo um sinal mais forte. E sim, a pergunta que está na sua cabeça: dói? Dói muito. Eu não vou romantizar o processo. Mas tem um porém, e isso quase ninguém explica direito. A dor depende do laser que você usa. Não é a mesma dor, não é o mesmo tipo de queimação. E essa diferença não é detalhe, ela muda a sua experiência, sessão após sessão, por anos. E é exatamente aí que entra a parte que vai te fazer economizar dinheiro e sofrimento. A ciência por trás dos lasers. Vem comigo que agora fica bom. Diodo versus alexandrite. Antes de comparar os dois, você precisa entender uma coisa só e é simples. Todo laser de depilação mira em uma única coisa: o pigmento escuro do pelo, a melanina. A luz entra, o pigmento absorve, esquenta e o calor destrói a raiz que produz o pelo. Só isso. O resto é detalhe de engenharia. E é no detalhe de engenharia que mora a diferença entre sofrer pouco ou sofrer muito. Deixa eu tentar te explicar como se fossem 2 formas de acender uma fogueira. O laser de diodo é como acender o fogo com álcool. Funciona, sem dúvida, mas o calor espalha. Ele precisa de um gel entre o aparelho e a sua pele. Encosta a ponteira e vai depositando energia. O problema é que esse calor ele acumula.
ele meio que se espalha para a pele em volta do pelo. E a dor que você sente é aquela queimação difusa, espalhada, que continua ardendo horas depois que você já saiu da clínica. Como se a sua pele tivesse guardado o calor para te lembrar mais tarde. Já o laser Alexandrite é como acender um isqueiro de precisão. Uma chama certeira no ponto exato, sem desperdício em volta. Esse tipo de laser tem uma afinidade muito maior com o pigmento do pelo. Quer dizer que ele acerta o alvo gastando menos energia e queimando menos a vizinhança ao redor. E no lugar do gel, ele tem um truque. Um jato de ar gelado, um criogênio, que congela sua pele 1 milésimo de segundo antes de cada disparo. Então não é uma queimação que fica. É um estalo seco, um tec rápido e já passou. E a diferença é gritante quando você está fazendo o rosto inteiro, sessão após sessão, por anos. Agora, sendo justa, porque eu prometi a verdade, os dois chegam num resultado meio que parecido. Em torno de 70 a 85% de redução permanente. A diferença não é nem tanto o destino, é mais o caminho. O Alexandrite chega lá com menos sessões e com muito menos sofrimento. E isso, ao longo de 4 anos, faz toda a diferença do mundo. Eu sei que você está pensando agora. Pronto, entendi. Alexandrite pro rosto e fim. Não é o fim, porque essa conta toda que eu acabei de te dizer, ela pode virar do avesso por conta de uma coisa que ninguém te conta. Tem 3 mentiras que as clínicas repetem e que pode estar te custando caro agora. E tem aquela dica sobre hormônios que eu te falei lá no comecinho do vídeo, que é capaz de fazer o laser errado funcionar melhor que o certo no seu caso específico. Então não sai daí. A parte que mais importa é justamente a que ninguém te mostra. As mentiras das clínicas. Mito número 1. Some em 10 sessões. Toda clínica promete isso. É o argumento de venda padrão. E é mentira. Talvez não por má fé, mas é meio irresponsável do mesmo jeito. Redução permanente não é a mesma coisa que sumiço instantâneo. O número de sessões depende do ciclo de nascimento do seu pelo, da densidade, do seu tom de pele e, como eu vou te mostrar daqui a pouco, dos seus hormônios. Pode ser 8 sessões, podem ser 70, como foi para mim. Então, desconfie de qualquer pessoa que te dá um número fechado antes de olhar de verdade para o seu caso. Mito 2. Quanto mais dói, mais funciona. Esse é perigoso porque parece lógico, mas não é. Dor não é medida de eficácia. Uma potência mal calibrada, alta demais para sua pele, queima a superfície e não destrói a raiz. Você sai de lá com a pele ardendo e sem resultado nenhum. Exatamente o contrário do que você pagou para ter. Procure profissionais que ajustam o aparelho para você. O seu tom de pele, o seu tipo de pelo, a sua tolerância à dor. Dor com técnica é tratamento. Dor sem técnica é apenas dor. Mas, se esses 2 mitos já te surpreenderam, então segura, porque o terceiro é o que eu mais queria te contar. E é a dica que eu falei lá no começo. Vem agora. A dica de ouro, o fator hormonal. Chegou a hora. A questão que eu falei lá no começo. A coisa que mudou o meu tratamento e que eu quase nunca vejo em nenhum vídeo sobre laser. Lembra do toque que eu falei lá no início? Aquela textura que não parece ser sua? Pois é. O que decide se ela vai embora ou se ela não volta não é só o laser. É o que está acontecendo por dentro do seu corpo enquanto o laser trabalha por fora. Se você tem qualquer condição que mexe com seus hormônios, SOP, alterações de tireoide, menopausa ou qualquer desequilíbrio que faça pelo crescer onde você não quer, escuta com atenção. Os seus hormônios não são um detalhe no tratamento. Eles são o tratamento, tanto quanto o laser. Deixa eu te explicar com uma imagem, sem aula chata de bioquímica. Pensa no folículo, na raiz do pelo, como uma fábrica. O laser entra e destrói a linha de produção dela. Ótimo. Mas, se essa fábrica tem um fornecedor lá, mandando matéria-prima sem parar, e esse fornecedor são os andrógenos, os hormônios masculinizantes. Aí a fábrica, ela consegue reconstruir a linha e voltar a produzir pelo. O laser destrói
o hormônio reconstrói. É um cabo de guerra. Então, qualquer coisa que diminua esse fornecedor faz o laser render muito mais. No meu caso, como mulher trans em terapia hormonal, eu uso estradiol e espironolactona. A espiro bloqueia justamente esse fornecedor de andrógeno. Foi a virada de chave no meu tratamento. O laser destrói e o tratamento hormonal não deixa voltar a reconstruir. Mas presta atenção, isso não é só sobre transição. Se você é mulher cis com SOP e tem pelos no rosto que voltam rápido demais, é a mesma física. Vale conversar com seu ginecologista sobre um tratamento hormonal enquanto você faz o laser. Tratar só por cima, sem olhar a causa, é como enxugar gelo. Existe uma ideia circulando, e alguns profissionais ainda repetem ela, de que você precisa parar medicamentos como a espironolactona antes do laser por medo de fotossensibilidade, mas a evidência disponível não sustenta isso para a maioria das pessoas. O risco que existe documentado é mínimo, e parar o bloqueio hormonal durante o período das sessões pode ser dar para o seu corpo o necessário para refazer exatamente aquilo que o laser está tentando destruir. Mas eu não sou médica e esse vídeo não é consulta. Nunca mude um remédio por conta de um vídeo no YouTube, nem mesmo o meu. O que eu tô fazendo é te dar a pergunta certa para você levar para o profissional que cuida de você. A informação certa, na consulta certa, sim, muda tudo. Agora o conselho mais prático que eu tenho e que clínica nenhuma vai te dar, porque vai contra o bolso delas. Nem toda parte do corpo precisa do mesmo investimento. O rosto é o caso mais difícil, pelo mais profundo, mais resistente e, se tem hormônio envolvido, mais teimoso. É onde você não quer economizar. É onde vale o alexandrite, vale um profissional bom, vale o investimento. Agora, perna, barriga, braço, onde o pelo é mais fino e superficial, ali um bom diodo resolve lindamente e custa bem menos. Dá para ter 90% de resultado em umas 10 sessões tranquilo. Então a estratégia é essa: economize no corpo, invista no rosto e faz a conta antes de fechar o pacote. Porque às vezes o laser mais barato por sessões, quando você soma todas as sessões que ele exige, sai mais caro no fim do que o caro que resolve rápido. O barato pode sair caro, literalmente falando. Então, deixa eu fechar amarrando tudo. Alexandrite, 755 nanômetros. Padrão ouro para o rosto. Menos sessões, menos dor, mais precisão. Diodo, 810 nanômetros. Funciona, custa menos, ótimo para o corpo, mas exige paciência se usado no rosto. Genética define o tempo, não o resultado. Toda barba, todo pelo pode ser tratado. Alguns só levam mais tempo, e isso não é falha sua, é biologia. Hormônio é parte do tratamento, não é detalhe. Se você tem alguma condição hormonal, leva isso para o seu médico. E dor não é garantia de nada, técnica é. Eu passei 4 anos e 70 sessões no rosto e em outras partes do corpo para sentar aqui e te entregar isso tudo de mão beijada. Não porque eu virei especialista em laser, mas porque eu precisei desesperadamente dessa informação um dia. E ela não existia em lugar nenhum de forma clara, honesta e sem alguém tentando me vender alguma coisa. Se qualquer coisa que eu falei hoje te poupar de uma sessão de dor à toa, ou te fizer entrar numa clínica com a capacidade de perguntar melhor, com as informações na ponta da língua, então valeu cada minuto desse vídeo. E é por isso que eu quero te fazer uma pergunta. Não é sobre laser, é sobre o espelho. Qual foi o momento? Pode ser o menor detalhe do mundo em que você passou a mão no rosto ou se olhou no espelho e pela primeira vez aquilo que você sentiu no toque combinou com aquilo que você é por dentro. Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu leio cada um. Se inscreve, deixa o like
ativa o sininho e me segue aqui nas outras redes. E se puder ser membro, você me ajuda demais a continuar produzindo conteúdos assim, com profundidade, sem pressa, sem fórmula. Porque no fim, isso nunca foi sobre pelo. Foi sobre cada vez que eu passei a mão no rosto ao longo desses 4 anos e sentia que eu estava cada vez mais perto de casa. Então é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.